Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a canalice, o oportunismo de alguns setores da esquerda que fazem cálculos meramente eleitoreiros e acabam fazendo promoção, apologia à bandidolatria. Eu também sei que essa apologia, esse apoio à bandidolatria não é algo exclusivo de setores da esquerda. Setores também da direita fazem essa apologia. Não podem ver um bandido que já saem logo para defender o bandido, para defender o canalha. Então o que a gente vê é que na realidade não há compromisso, nem interesse em defender pautas específicas, independente se essas pautas são à esquerda ou à direita, mas o que há é uma canalice, um oportunismo em utilizar as pautas de maneira seletiva só para afrontar o adversário político, digamos assim, ou o lado oposto. É isso que nós vemos. Um lado utilizando a pauta de maneira seletiva, quando, claro, convém, o outro lado fazendo a mesma coisa. Então, o que difere se o bandido é de esquerda ou se o bandido é de direita. É isso. Se o bandido é de esquerda, setores da esquerda correm para defendê-lo, esquecendo e passando por cima das pautas que a esquerda diz defender. E quando o bandido é de direita, setores da direita correm para defender esse bandido, passando por cima das pautas que deveriam defender. Eles fazem isso porque sabem que, de alguma forma, as pessoas também não buscam melhor discernimento. Quando eu falo melhor discernimento, eu falo inclusive discernimento de adulto, de maneira sábia, com lucidez, com domínio próprio. Então, porque eles sabem que muita gente não faz esse discernimento e que muita gente é pautado e patrulhado, eles pegam e ficam colocando suas narrativas no seu bel prazer. Setores da esquerda fazem isso e também setores da direita fazem isso. Jogam a narrativa e vão colocando no seu bel prazer. A gente viu o Mauro, que usa o anagrama, né, o anagrama de Oruan, a gente viu ele se colocando para fazer alguma coisa politicamente. Depois que aconteceu aquela situação infeliz, que um motoboy, um office boy morreu, jovem, 24 anos, com relação a questões da polícia, o Oruan, ele disse que ele poderia fazer, porque uma pessoa no Twitter, lá no X, falou que o Oruan poderia ser um nome aí a lutar pela favela, pelas comunidades. Aí, tão logo o cara falou isso, o Oruan foi lá perguntar o que ele poderia fazer. A gente precisa lembrar que o Oruan é um menino rico, mas que é incauto, apedeuta, não sabe sequer conversar, tem sérios problemas de cognição, num claro exemplo prático que dinheiro não traz sabedoria, nem compreensão, nem inteligência e nem habilidades para ninguém. Ele não sabe conversar, coitado, é sofrível, ele não sabe, ele não tem postura, enfim. Aí o Oruan, quando ele diz que ele pode fazer, mostra claramente que ele não sabe que não sabe, mas enfim, ele tentou se colocar aí à disposição. Após essa interação com uma pessoa lá no X, o Oruan, ele vai na comunidade onde esse office boy faleceu nessa operação policial, ele vai lá para fazer um discurso político, claro, sem ele ser político, sem ele entender de político. Ontem o Estado interviu uma festa aqui no Santo Amaro, ele baleou 5 moradores e matou um inocente. Até quando vão ficar matando meu povo e não vai acontecer nada? Quer acabar com o favelado? Por que não tá com uma bomba aqui, ver se resolve? Justiça. Nós
Só quer justiça. Mas é aquela coisa, comunidade geralmente existe lá muitas vulnerabilidades, principalmente vulnerabilidades financeiras, vulnerabilidades intelectuais, enfim. Ele vai lá para fazer esse discurso político. Quando ele faz isso, claro, a população apoia, ele vai lá para criminalizar a polícia e, ao mesmo tempo, descriminalizar o crime. É contraditório. A gente tem que criminalizar aquilo que precisa ser criminalizado e aquilo que está lá no Código de Processo Penal. É essa avaliação técnica lúcida que a gente precisa fazer, porque assim a gente consegue ter nosso melhor discernimento. Então, quando o Uruan vai nessa comunidade e faz esse discurso, é claro que aquelas pessoas com aquele tipo de vulnerabilidade ou aqueles tipos de vulnerabilidades veem no Uruan uma referência de um menino que tem dinheiro, que tem poder, enfim, de um menino que muita gente da comunidade queria ser. Então ele aproveita, lógico, dessa referência que ele infelizmente, na comunidade, mesmo ele não residindo na comunidade, que ele reside, perto da praia, numa mansão e tudo, mas sabe que a galera, de alguma forma, o vê como referência, ele vai lá para fazer esse discurso político. A deputada Erica Hilton aproveita que reverberou muito aquela postura do Uruan lá na comunidade. Ela acha que é adequado que ela faça contato com o Uruan para ela se oferecer para ser, arriscaria dizer aqui, a mentora do Uruan. Porque assim que ela coloca, precisa, de preparo, se aproxima disso aqui, daquilo ali, pior, ela diz estamos juntos. Ela diz estamos juntos para um garoto, que tem 24 anos, que é filho de um dos maiores líderes de facções criminosas aqui do Brasil, que eu vou me abster de falar o nome tanto da facção quanto do pai do Uruan, por questões minhas, que eu acho que a gente não precisa estar divulgando algumas coisas, Vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem que eu tento fazer esse policiamento para evitar essa publicidade, digamos assim, mas a gente está falando do tema, então eu preciso me colocar no tema, mas também não sou obrigada a falar o nome nem da facção, nem desse líder. Então, o Uruan é filho de um dos maiores criminosos desse país, que está preso, inclusive, desde 96, prestes aí, possivelmente, a sair do cárcere de segurança máxima, e que precisa ser pontuado, ninguém o julga ou o condena porque ele é filho de quem é. Porque não é assim que funciona, filho de bandido, bandido é. Não é sobre isso, é pelas posturas do próprio Uruan. Não é porque o pai é bandido que o filho ele precisa ser condenado pelos erros do pai. São as posturas e as atitudes desse filho que vão aí nos mostrar como ele se posiciona. A exemplo, nós temos familiares do Hitler que repudiam com veemência o que Hitler fez, inclusive se desvinculando total e completamente da imagem do sanguinário, do genocida Hitler. Outro exemplo, o filho do próprio Escobar, ele se coloca diferente, distanciado do pai, mudou até o sobrenome, tipo, numa clara atitude pública de não negar seu parentesco, seu sangue, que esse laço é eterno, mas de dizer, não concordo, não é esse caminho que eu quero trilhar. Uruan, por outro lado, além de exaltar o pai, pedir liberdade para o pai, que eu acho que como filho cabe a ele ter esse desejo, fazer isso. Agora, como pessoa pública, não faz sentido, não casa que ele, um cantor, aí muito conhecido no Brasil, principalmente
nas comunidades, que ele vá num evento como Lollapalooza com a camisa do pai, pedindo liberdade por pai, ou verberando, né, ou falando, pedindo liberdade por um pai criminoso, líder de facção. Não dá, não é aceitável, não é aceitável. E não dá pra gente também não responsabilizá-lo por aquilo que ele faz. O Oruan, ele tem tatuado no seu corpo, na sua pele, uma pessoa, um criminoso que foi sanguinário, que matou o jornalista Tim Lopes, um jornalista negro, que foi morto fazendo o seu trabalho, que eu não vou estar aqui também nem descrever as circunstâncias em que o Tim Lopes foi morto. Foi morto porque estava investigando crianças, né, prostituição infantil, crianças que eram recrutadas pelo tráfico, obrigadas a se prostituírem e obrigadas a ser criminosos, eram cooptadas. Um jornalista negro, repito, que foi morto por uma galera que não olhou a questão do jornalista ser negro e estar fazendo apenas o seu trabalho. Ele não estava lá inventando história, nem levantando fake news. Foi morto de uma maneira horrenda, horrenda. O Tim Lopes foi morto. É esse assassino do Tim Lopes que o Oruan diz amar e ainda coloca sua imagem no seu corpo. Isso é repudiável. E para piorar toda essa situação, Oruan, ele faz narcocultura. É uma expressão que aqui no Brasil não é muito, talvez, conhecida, mas México e Colômbia existe a narcocultura. Infelizmente, os cartéis, principalmente colombianos, eles se utilizam dos artistas, né, das comunidades, para que eles difundem as suas ideias, o crime, para que eles façam apologia ao crime. Não é aceitável. E o Oruan, é claro que eu, graças a Deus, eu não leio e nem escuto Oruan, nada que me interessa, mas fazendo um trabalho técnico, quando a gente tem responsabilidade com conteúdo, a gente precisa fazer uma checagem, dar uma olhada no conteúdo que o jornalista, né, que o analista vai trazer, para não trazer coisas não factíveis. Então, eu pude sim verificar letras que fazem apologias ao crime. Não só ele, como o próprio Pose. E não tem nada a ver aí com a questão racial. Não é porque é preto que tem aí salvo-conduto para cometer crimes, para poder falar todo tipo de coisas inapropriadas. Não. São as facções utilizando desses caras para propagar o crime. Mas eles são da favela, eles precisam cantar suas vivências. Eu concordo. Eu sei que não dá para eles cantarem ou não é coerente que cantem algo que não vivam. Eles podem cantar o que vivem, mas não fazendo apologia, idolatrando o crime nem criminoso. A gente sabe que, infelizmente, nas comunidades, as crianças, elas reproduzem o que elas veem dos traficantes. Óbvio que não todas, né? Mas muitas crianças reproduzem o que vem, tanto gestos como atitudes e posturas dos traficantes. Então, são as facções utilizando dos artistas para difundir essa ideia, para cooptar mais pessoas, para ficar uma cultura uma narcocultura através das músicas nas comunidades. Liberdade de expressão não dá liberdade para crime cometer, nem de opinião e nem artisticamente falando na música. Não pode se utilizar agora a música para fazer todo tipo de apologia ao crime, de pregar morte
aos policiais, porque é repudiável. Se a gente repudia abusos e excessos dos policiais, músicas também que os policiais fazem para pregar ódio a pessoas da comunidade, a gente tem também que repudiar gente da comunidade que faz essa cultura de ódio, essa cultura de violência. Não é aceitável, nós não podemos aceitar isso. E a gente precisa não ser patrulhado nem pautado para não sempre ficar escutando aquela dualidade, mas e fulano? E outro lado? Não, é por isso que a gente tem que olhar de maneira lúcida. Se muita gente, com razão, critica o Léo Lins, porque ele ultrapassa e extrapola o limite da liberdade de expressão, muito embora eu acho que tem licença poética, sim, com relação a artistas, mas a gente tem que entender a legislação de cada país. Tem país, como os Estados Unidos, por exemplo, que cabe o tipo de conteúdo que o Léo faz, mas ele está aqui no Brasil. Da mesma forma que ele estivesse Coreia do Norte ou na China, ele não teria um terço da liberdade que ele tem aqui no Brasil. Então a gente tem que ter essa lucidez. Se o Léo, ele quer fazer o conteúdo dele de outra forma, que ele vá para outro país, que ele lá resida e faça o seu conteúdo. Aqui no Brasil tem regras, né, lá no limite da liberdade de expressão que a gente precisa cumprir. Então, muito embora eu discorde com a prisão, né, a pena de 8 anos, a gente sabe que cabe recurso, não transitou em julgado, mas é inadmissível sim algumas brincadeiras que Léo Lins tenta colocar. Nós não podemos achar aceitável uma piada sobre pedofilia. Isso é inaceitável. Não importa se vem do Léo, se vem de um comediante da extrema esquerda, ou da extrema direita, ou do centro, não importa, é inaceitável. A gente não pode normalizar agora a pedofilia, a gerontofilia. Muitos idosos são violentados, são dados que infelizmente não são muito divulgados, mas há sim muita gerontofilia, assim como há muita pedofilia. Então a gente não pode fazer piadas com idosos e começar a gente agora a fomentar gerontofilia. Não existe isso. Porque é engraçado, rir quem quer, não é assim. Então, se a gente critica de um lado, a gente precisa também criticar do outro, para a gente, inclusive, buscar esse equilíbrio. Mas o que a gente vê, geralmente, é sempre os dois lados utilizando pautas que dizem defender de maneira seletiva, só para afrontar o adversário. O próprio Oruan quando se meteu na briga da Luana com o Neymar, por conta lá das praias, né, de Neymar estar apoiando, né, fazer prédios perto da praia, e Luana se intrometeu nessa questão, Oruan pediu para os seguidores irem lá afrontar, ameaçar, destilar ódio a Luana. Quando a Amanda, que é vereadora por São Paulo, acertadamente, na minha opinião, diz que ia propor uma lei anti-Oruan, algo que eu discordo e tudo, lei Carolina Dickmann, lei Larissa Manoela, lei anti-Oruan. Não precisa colocar o nome das pessoas para se criar ou se aprovar nenhuma lei. Lei Maria da Penha, não. Poderia ser lei anti-violência feminina, lei anti-narcocultura. Agora, lei anti-Oruan fica parecendo que é persona, que é pessoal contra o próprio Oruan. E não é só Oruan que faz essa narcocultura, não é. Então, na minha opinião, a Amanda só errou aí na nomenclatura. Poderia ser lei anti-narcocultura. Mas, enfim, ela colocou lei anti-Oruan. Detalhe, não era uma lei que proibia Oruan de cantar as letras de apologia à violência. Amanda propôs que o Estado, o contribuinte brasileiro, né, o contribuinte de São Paulo, simplesmente não precisasse ter que pagar, custear o Oruan indo fazer narcocultura nos seus shows.
É isso que ela falou, ela não pregou censura ao Oruan, ela falou, mas que o contribuinte não precise pagar por isso. O Kataguiri foi no mesmo sentido que Amanda, o deputado Kim Kataguiri, e falou, vamos fazer um projeto parecido a nível federal. Todavia, o Oruan faz o quê? Em vez de ele entender, ele não é uma pessoa instruída, mas é uma pessoa pública e tem mãe. Em vez de ele entender que a vereadora faz o seu papel de vereança, de legisladora, de apresentar uma legislação, uma possível legislação, ele vai lá, faz ataques pessoais à vereadora e usa sua rede gigantesca de engajamento para, pasmem, ele pregar cultura de estupro contra a Amanda. Ele fala para os seguidores estuprarem a Amanda. Esquerda que diz contra a violência de gênero, contra a cultura de estupro, se calou. Nós não vimos Erika Hilton vindo defender, não a Amanda, porque ela não precisava vir defender a Amanda, ela não é obrigada a vir fazer esse movimento público, porque a gente sabe que ela tá de um lado político e a Amanda do outro, a gente respeita. Agora, que ela viesse defender a pauta que ela diz defender, a dona Érica, e condenasse o que o Oruan fez com relação a Amanda, porque aí não era Amanda, era uma mulher que estava aí sendo ameaçada de ser violentada. Erika Hilton se calou, como várias pessoas, vários políticos dos setores da esquerda, mas por muito menos fazem barulho. Com relação a Léo Lins, fizeram um escaçarel. Por muito menos, próprio Fantástico chama especialistas, né? Faz aí entrevistas. Então, peraí. Então a esquerda tá normalizando o crime? Tá descriminalizando o criminoso? Porque a gente viu Oruan sendo entrevistado, inclusive pela Preta Gil. Repito, não estou dizendo aqui que o Oruan não possa ser entrevistado, até por aquilo que a gente viu de números no próprio Spotify e no engajamento que ele tem. Ele é um artista que tem parte da população que o escuta e o assiste. Tá. Mas, por outro lado, é um artista que canta narcocultura, que divulga narcocultura e que tem tatuado na sua pele um criminoso. Então, a gente tem que olhar, sim, essas situações, até porque não dá pra gente ficar propagando bandido, propagando criminoso. Aí, a Erika Hilton, voltando à questão lá do início do vídeo, quando ela percebe que o Oruan está tentando se colocar politicamente, falando o que pode fazer, ela acha que é pertinente que ela ofereça essa ajuda e diga, estamos juntos. Eu, inclusive, postei aqui, marquei, inclusive, alguns inscritos naquela postagem para falar. É por isso que o bolsonarismo, que é mais o extremismo, usa dessa narrativa para falar que setores da esquerda defendem o bandido. Parece bandidolatria, o bandidismo. Por quê? É uma deputada federal falando estamos juntos por um cara com todas essas questões que eu citei aqui. É inaceitável. E Érica o faz por cálculos eleitoreiros. Ela dá uma desentendida, mas ela sabe muito bem. Ela diz, mas ele não pode ser condenado por conta do que o pai fez. Concordo, mas a gente tem que ver quem fala, o que fala e como fala. Porque a própria Erika Hilton, que não comunga e não prega que não faz o que está pregando, porque ela, por muito menos, ela processou o jornalista Sérgio da Band, pediu 70 mil reais porque ele falou que Erika era uma fake news humana. Foi isso que ele fez. Falou que Erika é fake news humana. Erika processou, pediu para tirarem
as redes do Sérgio Duarte, pediu para que a PF confiscasse os dispositivos eletrônicos do Sérgio e pediu para que essas medidas sejam estendidas à família do Sérgio, que não tem absolutamente nada com o Sérgio, com o que o Sérgio diz, e lembrando que o Sérgio não fez aí apologia a crime, como o Oruan faz, como o pai do Oruan faz. Perceba que ainda assim, uma crítica chamando a pessoa de fake news humana, Érica achou que precisava silenciar o jornalista Sérgio e a sua família. Ora, no caso do Oruan não pode misturar, não é verdade? Mas no caso do jornalista Sérgio, a família dele responde por ele, a conta não fecha. É por isso que eu falo que o que nós, como povo, precisamos é não sermos nem pautados, nem patrulhados por esses canalhas, por esses oportunistas. A gente precisa não agir como plateia, que tudo que vem dos congressistas a gente fala, é isso mesmo. Não, a gente precisa ter senso crítico, a gente precisa ter discernimento, lucidez para avaliar. E a gente precisa ter maturidade de adulto para a gente poder conseguir entender um outro lado que seja diferente do lado que a gente se posicione politicamente de maneira razoável. A gente precisa entender, adulto é assim. Aí a gente consegue discordar de maneira razoável e educada. A gente não pode agora só conversar com a nossa bolha, só com aqueles que comungam com a mesma opinião que a gente. A gente precisa abrir discordância, mas de maneira lúcida, sem canalice, sem oportunismo. Mas a Érica, ela pega do oportunismo para tentar se vincular a Oruan, na minha análise, porque a esquerda está perdendo muita militância, muito apoio político, principalmente nas comunidades. Nós vimos isso muito claramente com relação a Pablo Marçal nas eleições autárquicas, né, municipais do ano passado. Então a esquerda não está conseguindo mais manter esse discurso falácia de progressismo, de progressistas, que no fundo fica muito mais focada no identitarismo ressentido, na agenda woke e só no revanche pessoal do que na pauta como um todo. A Érica viu aí oportunidade de talvez Oruan não saiu ano que vem, primeiro que tá muito cedo, depois, enfim, cálculos eleitoreiros, que partido vai dar legenda, né, vai permitir a filiação ao Oruan. Ela faz cálculos eleitoreiros, pensa, se ela sair na frente e ela apoiar um cara como Oruan, talvez Oruan consiga fazer campanha para ela, consiga aí convencer muitos jovens que às vezes nem sequer querem votar, mas irem votar na Érica ou quiçá até na legenda PSOL. Então ela faz esse cálculo meramente eleitoreiro, sem compromisso com as pautas que ela diz defender, sem compromisso com os pobres que ela diz defender e sem compromisso com a favela, com a comunidade que ela diz defender. Porque se a gente for ver de maneira técnica e lúcida, os moradores das comunidades são vítimas das facções, são vítimas dos milicianos, são vítimas da sociedade e, quiçá, do próprio Estado. Porque se a gente continuar com facções dando cartas na favela, por um lado e para o outro, os milicianos na favela, não, melhor dizendo, o correto seria comunidades, né? Se a gente olhar esses dois polos dando as cartas na comunidade, a gente vai dizer que o Estado também está virando o quê? Um narco-estado? Que o Estado está virando refém dessa narcocultura? Então a gente tem que olhar isso com muita calma e com muita técnica. E Erika Hilton, entendendo que 2026 está aí tentando fazer costuras políticas, ela acha que é interessante associar sua imagem ao Oruan. Claro, a reação veio forte. Eu, inclusive, me indignei no sentido assim, eu acho a Érica, muito embora eu e ela não estejamos no mesmo espectro político, eu acho a Érica inteligente,
preparada, com uma excelente oratória, mas peca muito nesse identitarismo, na questão woke, no oportunismo, na canalice, na hipocrisia com que ela se coloque. Então eu acho que errou no timing, errou no tom, porque ela quer ser diva, ela não quer ser parlamentar. Ela quer exercer o mandato, mas ela quer ser diva, influencer. É dessa forma que parece, ao meu ver, que Érica se posiciona, porque uma mulher trans que veio da comunidade negra, que conseguiu, né, ter essa relevância política que ela tem. E claro, mérito dela, que fez por onde e conseguiu, uma vez que não vem de uma oligarquia política, de uma família política, eu acho muito valoroso isso. Mas chegar no mandato e se posicionar muito mais como diva pop ou como influencer do que como uma congressista, eu acho um pouco contraditório. E que, muito embora tenha boa oratória e saiba se comunicar, tenha uma inteligência extraordinária, muitas vezes ela usa dessas habilidades que ela tem para fazer canalice, para fazer oportunismo e apenas por ela mesma. Ou acaba de alguma forma esquecendo daquilo que ela se propôs a fazer, que segundo ela e toda a questão política dela, que seria em prol da comunidade. Então ela vai e faz tudo isso, e quando vem essa reação forte, ela faz um vídeo para dizer que não foi bem assim. Vídeo esse que nós vamos aqui assistir juntos e eu vou analisar antes de concluir esse vídeo. Vamos lá? Esta semana eu errei. Não errei roubando, tentando dar um golpe na democracia, destinando emendas suspeitas, fugindo da justiça. Não, nada disso. Errei na interação que fiz com o artista. Errei no tom e reconheço que errei no tom. Mas usei aquele tom... Ela não errou só no tom. Ela errou no conteúdo. Que ela fala, estamos juntos, tipo, estou do teu lado, estou te acolhendo. Ela não errou no tom, ela errou no conteúdo, até porque nesse primeiro momento ela fez intervenção escrita, como vocês podem ver aqui. Que desconhecia completamente todas as problemáticas e complexidades que existiam em torno dele. Uma deputada federal se mete a falar sobre um assunto e sobre uma pessoa que o Brasil inteiro sabe que é filho de um líder de facção, que o Brasil inteiro sabe quem é o Oruan. Érica se coloca a falar sem pesquisar, sem entender. Então isso mostra claramente a intenção de lacrar. A questão é lacrar, aparecer. Não tem a lucidez de organizar para saber como vai falar, por que vai falar. O que importa é falar e falar logo. Tem que falar naquele time, naquele momento. Nem se deu o trabalho para saber quem é Oruan, se esquecendo dela, do alcance que ela tem. Não é um canal pequeno, não é alguém sem relevância, que não pesquisou, que não sabe quem é Oruan e foi prestar algum tipo de solidariedade ao Oruan. É uma deputada federal com alcance que a Érica tem, que está falando que ela sequer pesquisou, que ela sequer sabia dessas polêmicas em torno do Oruan. Então imagina se não fosse Oruan, se fosse um cara com... Porque o Oruan, com toda essa questão que eu falei, ele não tem condenação na justiça. Não é um criminoso. Ele faz apologia ao crime. Ele usa da narcocultura, mas não tem condenação. Então imaginemos um cara que tenha condenação, ou que tivesse tido condenação, e Érica também ia fazer esse mesmo movimento sem saber quem é. Você aí do outro lado... até para você ter como exemplo de não ficar defendendo uma narrativa porque a deputada falou é verdade, porque você tá vendo aí, ela falou algo que sequer ela sabia, não sabia que não sabia e se predispôs a falar. Por isso que a gente tem que ter nosso entendimento, nosso discernimento, para a gente não ser nem pautado, nem patrulhado.
A gente não pode defender aquilo que a gente não entende. Por outro lado, acontece também no dia a dia, muita gente fala, fulano falou tal coisa, mas não escutou diretamente do fulano. É Beltrano que diz que fulano falou. Aí a pessoa fala, é porque o fulano falou e vai passando aquilo pela frente. A gente precisa ter esse cuidado, esse entendimento, porque às vezes, sem querer, a gente pode cometer erros homéricos, como essa que Érica acabou cometendo e que está aí assumindo nesse vídeo que cometeu um erro, diz ela que no tom, mas não só no tom, foi um erro também no conteúdo. Desconhecia as suas opiniões e a minha interação com ele em momento algum serviu para apoiar, endossar, legitimar ou inocentá-lo de qualquer posição ou comportamento que ele venha tido. A minha interação Só quis falar, tamo juntos, viu? Não interessa quem você é, só tamo juntos. Vamos, traz para mim os seus possíveis seguidores e leitores, esse cálculo tão somente que ela fez, meramente eleitoreiro. A ação com ele foi única e exclusivamente buscando abrir um canal de diálogo com os seus seguidores e com ele também, que não é nem indiciado em processos, nem réu e muito menos condenado. Pode ter questões que, se forem criminosas e etc, devem ser analisadas pela justiça, mas que eu não conhecia e que... Ela tá assumindo aí? Porque uma deputada que sequer abre um canal de diálogo com os congressistas que estão no espectro político diferente dela, mas está tentando abrir aí um canal de diálogo com um menino que faz narcocultura, porque tem muitos seguidores. É ela assumindo que pretende, né, trazer essa galera, engajar essa galera, trazer pro lado dela, pra narrativa dela. E quando fiz aquela abordagem, fiz na tentativa de abrir uma comunicação como costumo fazer já na minha trajetória. Vocês me conhecem, sabem dos meus movimentos juntos com fandoms de diva pop, por exemplo, que foram super importantes para que nós conquistássemos distribuição gratuita de água em shows e festivais, a derrubada do PL do estupro, a luta pelo fim da escala 6x1, que tem sido muito importante essa organização, e tantas outras conquistas importantes que se deu na realização de diálogo com uma fanbase. Era essa a minha única intenção. Essas coisas que ela já falou, de jornada 6x1, enfim, já fiz vídeos aqui no canal, não vou me alongar porque vai ficar grande, né? Até a postura dela de se meter nessa questão 6x1, enfim, eu fiz vídeos aqui no canal sobre as pretensões políticas da própria Érica. Não era dizer se ele era um bom menino, se ele era um mau menino, nada disso. E de repente um gesto de buscar diálogo com alguém que movimenta milhões de jovens nas favelas e periferias do Brasil e nas redes sociais se transformou num fantoche e numa alegoria na mão da extrema-direita e de pessoas mal intencionadas, que usaram disso para dizer que eu estava defendendo um criminoso, que eu estava pactuando com o Oruan. Pior, conseguiram construir uma narrativa ridícula. Eu não sou de extrema-direita, não sou mal intencionada, sou em prol do Brasil, da democracia, e sim, repudiei a postura da Érica, mas perceba que é aquela coisa da bolha. Se não tiver em concordância com o que ela fez, é porque é da extrema-direita ou mal intencionada. Uma coisa que eu repudio são as pessoas que vão aí para fazer insultos à pessoa, à honra da Érica. Acho que discordância precisa existir, né, no campo das ideias. Agora, não é porque a gente discorda da Érica que a gente é da extrema-direita ou que a gente é mal intencionado. Não faz sentido, mas parece que é aquela coisa, dissonância moral e cognitiva de setores da esquerda que a própria Érica faz parte. De que eu odeio gays brancas. Isso é mais uma faceta odiosa daqueles que o tempo todo querem menosprezar e desmerecer o meu trabalho e a minha atuação. Não vão conseguir. Eu tenho responsabilidade com as minhas falas, eu tenho compromisso com o meu trabalho, eu sei... Tem tanta responsabilidade que fez o que fez e está sendo obrigada agora a voltar atrás para desdizer aquilo que ela disse. Que ela disse que estava junto com o Oruan, ela disse que estava à disposição do Oruan e agora ela está desdizendo o que ela disse. Para dizer que tem responsabilidade com o que fala. Não.
Ela teve responsabilidade e assumiu o erro, aí eu até concordo. Mas se ela tivesse responsabilidade com o que fala, ela não falaria o que ela falou. Ela pesquisaria sobre Oruan, ela tem uma equipe, uma assessoria bem paga, inclusive, para pesquisar, para ela não se meter em qualquer assunto, até porque ela não tem tempo para estar falando de qualquer assunto em qualquer hora. Então, se ela se meteu nesse assunto do Oruan, ela deveria ter tido responsabilidade que ela, sim, não teve. Sempre estive ao lado da justiça, da defesa da segurança pública e não tenho nada que possa contradizer a mim e as minhas ações. Este movimento orquestrado e que encontra cúmplices até mesmo entre os oprimidos é mais um episódio de tentativa de ridicularizar o meu trabalho e mas cúmplices entre os oprimidos, é aquela coisa, os oprimidos, eles só podem estar do lado daquele que diz ser defensor ou defensora daquelas pautas. Os oprimidos, segundo a Érica, eles não podem discordar da Érica Hilton. Os oprimidos são quem, Érica? Mulheres trans, pretos, gente da comunidade. As pessoas da comunidade não são obrigadas a votar na esquerda. Elas votam em quem quiser. Só que, infelizmente, elas são, sim, manipuladas à esquerda e à direita. Todas as eleições, de 2 em 2 anos, são manipuladas, porque são gente que tem várias vulnerabilidades. Então, são pessoas que não conseguem, e porque não sabem como funciona a política, e votam nas pessoas porque é famosa, vota porque supostamente é preto, sem entender o preparo, as pautas e principalmente se aquela escolha que a pessoa está fazendo é uma escolha com convicção. Isso que é triste. Então, os oprimidos são e têm sido historicamente manipulados à esquerda e à direita de 2 em 2 anos. A minha posição, eu sempre estive e sempre estarei na luta e na defesa dos direitos da minha comunidade na sua integralidade. Eu sempre me erguirei para defender bandeiras que são essenciais para mim, sem desprezar e sem esquecer que... Aí ela acertou. Bandeiras que são essenciais para ela. Tanto assim é que se por um lado ela disse, repito, que Oruan não deveria ser responsabilizado pelos crimes do seu pai, ela está pedindo responsabilização da família do Sérgio da Band, porque Sérgio diz que ela é fake news humana. Porque ela busca isso, bandeiras que são caras, bandeiras que são interessantes a ela, Érica, e não as pautas que ela diz defender. E quando a pessoa é congressista, claro, ela tem que ter bandeiras que ela defenda, mas essas bandeiras não são dela, essas bandeiras são de um grupo, de um nicho que ela defende, porque pauta ou pautas representam isso. As pautas são algo em comum com uma galera, não uma só. Essa pauta é minha, não faz muito sentido. Que é preciso construir interseccionalidade. Nós não podemos debater questões LGBTQIA+, sem debater racismo, sem debater favela e todas as complexidades que existem nela. Porque também existem negros LGBTs e porque também existem LGBTs que estão nas favelas, que estão nas periferias, são oprimidos e violentados. Amores, não adianta. Mas são esses oprimidos que estão na favela, são violentados, que são oprimidos e violentados pelas facções das favelas. Pelas facções que o Oruan canta nas suas músicas. A conta não fecha. A conta definitivamente não fecha. Não adianta tentarem desabonar aquilo que eu faço. Eu reconheço o meu erro. Vocês imaginaram que eu viria num fundo branco e etc. para falar? Não, eu venho aqui para dizer um papo reto. Não adianta tentar me menosprezar. Não adianta tentar transformar mulheres, senhoras das periferias em pobres coitadas que não compreendem nada e aquela minha interação seria um problema. Este não é o nosso problema. Na verdade, é ela que está em negação. Não é
Não somos nós que estamos transformando mulheres, senhorinhas das comunidades como pobres que não entendem nada. Infelizmente, é o que elas são. Não é que não entendem nada, me corrigindo. Elas não têm compreensão política. Não tem, sim, é verdade. E isso não é menosprezar, não é ser grosseiro com essas pessoas. É uma constatação, é uma realidade. São dados, inclusive, que nós temos público. Não é porque a gente quer colocar. Mas a Érica, que fala e fala muito bem, eu preciso ressaltar, ela precisa colocar isso na sua narrativa, até para se colocar aí como a defensora leal dessas senhorinhas da comunidade. Pretas, né? Principalmente. Este não é o desafio que temos enquanto esquerda. Então vamos parar com esse freak show, com esse circo, com essa tentativa frustrada, porque não vai dar certo, de me fritar por causa de um tom errado que eu usei. Nós não vamos nos alinhar a esse tipo de discurso e manobra da extrema-direita para confundir os ideais propostos. Não foi a extrema-direita que chamou Oruan. Não foi a extrema-direita que marcou Oruan e falou estamos juntos, quero abrir diálogo. Foi a Érica, que faz parte de setores da esquerda. Perceba que há um problema moral e cognitivo aí de não aceitar a sua responsabilidade. É colocar na extrema-direita o que ela fez, é colocar na culpa, na conta da extrema-direita, algo que foi da responsabilidade dela. Em vez dela assumir que errou, que passou do ponto, mas ela quer fazer ela quer assumir o erro, simplesmente dizendo que ela errou, porque a extrema esquerda utilizou algo muito pontual dela para fazer frição, para fazer virar grande. Não foi o que aconteceu. A nossa luta é por democracia, por justiça, por reparação, contra o racismo, contra a LGBTfobia, e é nisso que eu estou focada, é nisso que eu me importo. Não dá para fazer lutas de problemas sérios, históricos, na falácia. Não tem como. Exige mais profundidade nisso. Exige principalmente resultados que estejam atrelados àquilo que um congressista, no caso a Érica, tenha feito nesse sentido. Que é nada. Não dá para começar a dizer, eu articulei, ajudei pra gente levar água. Bullshit, falácia. Não dá para falar, eu sou mulher negra, né? E aí eu estou lutando, mas na narrativa, se eu sou congressista, ela é uma congressista trans, mulher trans, negra, que saiu da comunidade. A representatividade é o quê? Estar lá? Representar representar mulheres, é só ter mulheres lá no Congresso? Não, é ter políticas que representem mulheres. Não dá. Congressista legisla, e legislar deve ser, ou deveria ser, em e a favor daqueles eleitores, daqueles representados, daqueles que ela representa. E não é porque ela é negra que está representando, não é que está tendo uma procuração para representar todos os negros e todo mundo da comunidade. Não existe, isso é falácia. E espero que esse recado tenha ficado bem claro. Vamos focar na revolução, naquilo que realmente importa, e parar com essas conversinhas orquestradas e organizadas, deixar de ser fantoche na mão da extrema-direita, ou se não da extrema-direita, de um ou outro gay fascista que possa estar tentando levantar esses comentários absurdos, nojentos, ridículos, e que usam esse episódio ainda não só para me atacar, mas para destilar racismo à solta nas redes sociais. Combateremos a LGBTfobia, combateremos o racismo, teremos responsabilidade com as favelas, com as periferias, e transformaremos a luta que é tão necessária. A luta é necessária e a gente combate qualquer coisa primeiro com a nossa referência.
Exemplo é Cristo. Mas se a gente quer combater alguma coisa, nossa postura, né, a forma com que a gente age, é a primeira referência daquilo que a gente está combatendo. E ela diz para não ser fantoche na mão da extrema direita, só da esquerda. Fantoche na mão da Érica pode. Então é isso que eles fazem. Pautar, patrulhar e colocar narrativa no seu bel prazer. Por que não? Não, ninguém criou essa situação e jogou nas costas da Érica. Foi ela que falou, o que ela falou, da forma com que ela falou, foi ela que se ofereceu para trazer o Oruan, visando cálculos eleitoreiros. E eu vejo a Érica, eu falei lá na época da questão dela ser contra, né, que ela ser a favor da redução da escala, que não era uma discussão simples de se fazer, não é só falar, então, as pessoas estão trabalhando muito, não estão tendo tempo para suas famílias, estão adoecendo, tendo burnout e por aí vai, isso é falácia. Então, parece muito mais poder pelo poder, muito mais questões só eleitoreiros do que pautas efetivamente. Porque, desculpa, se ela se interessasse mesmo com as pautas, não me parece que ela precisaria chamar o Oruan para falar. Ela chamaria a comunidade, ela chamaria pessoas que são vítimas das facções e dos milicianos. Ela abriria um canal de interlocução com essas pessoas. Mas como ela sabe que, eleitoreiramente falando, Oruan teria ou traria capital político para ela, ela fez esse cálculo, poder pelo poder, contudo, é defesa das mulheres e do racismo quando convém. A gente viu, eu também critiquei isso aqui. Eu tenho minhas ressalvas com relação a Júlia Zanata, fantoche do Bolsonaro, que inclusive Bolsonaro ligou e falou: Júlia, você não vai ser senadora por Santa Catarina, vai ser Carlos, meu filho, junto com Carol Dittuani numa chapa, porque é vassala do Bolsonaro. E outras coisas, despreparo da Zanata, enfim. Mas eu repudiei quando Érica falou da questão da chapinha do cabelo da Zanata. Eu falei, se fosse uma mulher branca, se fosse a Zanata a falar do cabelo da Érica, a Érica ia fazer militância, tá falando do meu cabelo porque eu sou preta e não sei o quê. Mas ela que diz defender o campo progressista, não olhar com relação à aparência, estava atacando a aparência de uma mulher branca. Peraí, eu sou preta, eu posso atacar a aparência de uma mulher branca? Não faz sentido. Então, agora a gente tá discutindo, peraí, preto pode tudo, não é assim. Então, se ela diz defender, repudiar, diz repudiar a cultura do estupro, diz repudiar a ameaça, diz repudiar a violência, por que ela não veio para se colocar em prol de uma mulher que sofreu essas ameaças, violência de gênero, independente, repito, de se é ou não a Amanda, mas em prol da própria pauta que a Érica defende, ela não defendeu a Amanda publicamente. Porque, peraí, essas mulheres de direita, elas podem ser violentadas? É assim que funciona? É assim que funciona? Não é assim que funciona. E todas as vezes que o povo fica refém dessa narrativa, o povo fica brigando entre si em prol para defender essas canalices, essas narrativas canalhas e não vê a real coisa que tem que defender. Por que não? Não é porque a Érica falou que a gente não pode questionar, porque a pessoa é de esquerda, a Érica falou, não pode questionar. Ou é porque o Nicolas falou que a gente é de direita e não pode questionar. Não é assim. Eles não devem, não podem estar pautando, nem patrulhando o Brasil e o povo brasileiro. A gente precisa ter nossa compreensão, nosso entendimento para a gente dar resposta efetiva, com convicção nas urnas. E não ficar nessa beligerância, nós contra eles de maneira tóxica, principalmente porque a maioria deles faz isso, eles só olham a pauta de maneira seletiva para afrontar o outro lado. Aí a gente vê bandido de estimação à esquerda, bandido de estimação à direita, porque virou bandidolatria.
ou se não, bandidocracia. É tudo, cada um com seu tipo de bandido de estimação. Não, o Brasil é muito maior do que isso e a gente sabe que sim, nós temos pessoas técnicas, pessoas responsáveis, que não são perfeitas, ninguém é, mas a gente tem que olhar os congressistas com responsabilidade, congressistas que se coloquem em prol do Brasil e não façam uso político para poder manipular as pessoas no seu bel prazer, fingindo defender pautas que na verdade estão defendendo seu interesse pessoal, como no caso da Erika Hilton. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.